Foi um jogo maluco no qual o Real Madrid quase se complicou ele mesmo e não conseguiu a vaga para a final da Copa do Rei da Espanha, mas no final, na prorrogação, com um gol do zagueiro, conseguiu a classificação e está na final da Copa do Rei da Espanha. Portanto, o time de Carlo Ancelotti continua vivo e tentando algo inédito, a tríplice coroa, algo que o time nunca conseguiu. Mas vamos falar sobre esse empate com a Real Sociedad, 4-4 no placar, uma partida de 8 gols que teve muita emoção, principalmente no segundo tempo. Primeiro dizer que o Carlo Ancelotti, pela primeira vez desde que os 3 estão no clube, foi com o trio de ataque titular todo brasileiro, Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick. O Carlo Ancelotti também tomou algumas decisões que no final acabaram não fazendo bem para o Real Madrid, que foi colocar Alaba no lugar do Rüdiger na zaga e Camavinga na lateral esquerda no lugar do Fran Garcia, que é neste momento ainda o único lateral esquerdo à disposição, já que o Mendy se recupera de lesão. Real Madrid começa a partida com o placar de 1-0, a vantagem conquistada fora de casa com aquele gol do Endrick, e logo aos 16 minutos vê a Real Sociedad empatar a eliminatória com um gol logo no início da partida, uma lambança defensiva do Real Madrid, algo que a gente tem se acostumado a ver nessa temporada. Dessa vez, muito espaço deixado na parte direita do campo, no lado onde estava jogando Lucas Vázquez. Mas o Real Madrid vai para cima e aí consegue o empate em uma belíssima jogada, um passe de trivela de Vinícius Júnior para colocar Endrick na velocidade, que dá uma cavadinha e marca o gol de empate do Real Madrid. O Endrick é um capítulo à parte do Real Madrid nessa Copa do Rei da Espanha. Ele é o artilheiro do time, marcou nos 2 jogos dessa semifinal, chegou aos 5 gols na competição, é o artilheiro do time e um dos artilheiros da competição, empatado até o momento com Julián Álvares. Os dois têm 5 gols nessa Copa do Rei da Espanha. O Endrick tem aproveitado e muitos minutos que tem tido com o Real Madrid, principalmente na Copa do Rei, onde o Ancelotti tem dado mais oportunidade para ele, colocando ele hoje no time titular. Até que o Endrick esteve em campo, até os 65 minutos de jogo, o Real Madrid estava conseguindo aí a classificação para a final da Copa do Rei da Espanha, porém o Endrick acaba saindo de campo e quem entra é o Mbappé, que é o jogador que é titular na centroavância do Real Madrid, e aos 65 o Ancelotti faz essa substituição e a partir daí, obviamente que não é culpa da substituição do ataque, mas sim dos problemas defensivos, a Real Sociedad, que já estava melhor no jogo na segunda parte, vai para cima e consegue, com 2 erros defensivos do Alaba, um é um gol contra dado a ele e o outro é um gol contra também do Alaba, mas que acabou sendo dado ao Mikel Oyarzabal, a Real Sociedad consegue se colocar na frente no placar 3-1 aos 80 minutos de jogo. O Real Madrid aí precisou mudar a chavinha e ir para cima. E aí, quem consegue essa remontada, essa virada para o Real Madrid, o nome dele é Vinícius Júnior. Deu para ver nas câmeras de televisão e os colegas da imprensa da Espanha comentaram. Eu, particularmente, não conseguia, estava muito longe dentro do campo. Mas o Ancelotti teria feito um gesto avisando ao Vinícius que se ele não fizesse o que ele estava orientando, ia tirar ele de campo. Depois disso, o Vinícius ativa na partida e é ele que liga essa chave da virada do Real Madrid, fazendo uma belíssima jogada pelo lado esquerdo do campo e cruzando para Jude Bellingham de cabeça colocar de novo o Real Madrid na eliminatória. E aí, minutos depois, outra jogada do Vinícius Júnior, que acaba num escanteio cobrado por Rodrigo, que acaba com a bola na cabeça de Tchouaméni para fazer o gol de empate no jogo, o 3-3, que daria ao Real Madrid a classificação direta para a final da Copa do Rei da Espanha. Isso aos 86 minutos de jogo. Mas aí a Real Sociedad também não estava morta ainda, foi para cima e conseguiu o seu gol, o 4-3 no placar já aos 93 minutos de partida, e aí o jogo foi para a prorrogação. Na prorrogação já a Real Sociedad muito cansada, o Ancelotti fazendo mais substituições no time, colocando o Fran Garcia, já tocou toda a linha defensiva do Real Madrid, colocou o Rüdiger em campo, fez todos os ajustes no time que estava sofrendo realmente defensivamente, e aí o Real Madrid aos 115 minutos conseguiu
o gol que precisava para se classificar, o gol do empate 4-4. O Arda Güler no escanteio, cobrou escanteio na cabeça de Rüdiger, que colocou o Real Madrid na final da Copa do Rei da Espanha. Como eu disse, não foi um jogo nada fácil para o Real Madrid, muitos problemas e erros defensivos. É o segundo time nessa temporada que faz 4 gols aqui no Bernabéu, Real Sociedad e Barcelona. O Ancelotti está com a pulga atrás da orelha na questão defensiva. É verdade que a gente não tinha todos os titulares no jogo de hoje em campo, mas alguns jogadores mostraram, por exemplo, o Camavinga, que a lateral esquerda não é dele, o Alaba principalmente, que foi o jogador que acabou tendo os principais erros defensivos que quase condenaram o Real Madrid a não conseguir chegar na final da Copa do Rei da Espanha. Mas a verdade é que o Real Madrid consegue essa virada e consegue a classificação. Ancelotti, depois do jogo, elogiou muito o Endrick, disse que ele está para ir aí para aproveitar o tempo que ele tem em campo e está conseguindo fazer isso com esses 5 gols em 5 jogos na Copa do Rei da Espanha. Inclusive o Endrick é o primeiro jogador, depois do Cristiano Ronaldo, lá em 2012 e 2013, que consegue marcar 4 ou mais gols numa Copa do Rei da Espanha com o Real Madrid. O Endrick, apesar de não ter muitos minutos na temporada, na Copa do Rei é onde o Ancelotti tem apostado mais por ele. 4 titularidades em 5 jogos. No jogo que ele não foi titular, ele entrou no segundo tempo, marcou 2 gols e ajudou o Real Madrid a avançar na competição. 2 gols nessa semifinal e realmente está fazendo a diferença. São 5 gols do Endrick na Copa do Rei da Espanha, 7 gols dele na temporada, apesar dos poucos minutos. Se a gente for considerar só a minutagem da estatística oficial, sem contar acréscimos, o Endrick tem um gol a cada 80 minutos em campo com o Real Madrid. Realmente está aproveitando essa minutagem. Hoje outro que aproveitou a Copa do Rei para mostrar como pode ser determinante e decisivo foi o Arda Güler, que entrou já na prorrogação e deu assistência para o Rüdiger mudar o jogo. Vinícius Júnior, muito elogiado pela imprensa da Espanha, apesar de não fazer um bom jogo, se mostrou totalmente decisivo de novo, com as ações que levaram o Real Madrid a conseguirem a virada. Inclusive, um artigo do jornal Marca publicava: não há ninguém no mundo como Vinícius Júnior e a sua capacidade de conseguir dar a volta em jogos que o Real Madrid tem praticamente perdido. E claro, junto com o Vinícius, Jude Bellingham, que é um jogador muito importante, que fez um grande jogo hoje, ofensiva e defensivamente, e também foi determinante. E ressaltar a assistência do Rodrigo, que chega a mais uma final também com a camisa do Real Madrid. Os brasileiros se destacando, todos os gols, com exceção do último, tiveram participações de brasileiros. Vinícius dando assistência para o Endrick no primeiro, Vinícius dando mais uma assistência para outro gol na partida, Rodrigo dando assistência para o Tchouaméni. A gente só não teve participação direta de brasileiro no último gol do Real Madrid desse jogo. Um Real Madrid que vai para a final da Copa do Rei da Espanha, que segue vivo em busca do inédito triplete para o time. Nunca conseguiu conquistar em uma mesma temporada Copa do Rei, Liga dos Campeões e Campeonato Espanhol. Vai em busca disso nessa temporada. E um Real Madrid que vai conhecer o seu adversário na final da Copa do Rei da Espanha, que acontece em Sevilha no dia 26 de abril, nessa quarta-feira, quando teremos o duelo entre Atlético de Madrid e Barcelona. O primeiro jogo foi uma loucura também, terminou empatado 4-4 em Barcelona, e a decisão nessa quarta-feira aqui na capital espanhola.